A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. É o livro dos livros, a única regra de fé e prática do cristão. Sua leitura é fundamental para o crescimento do cristão. Ensina-nos a conhecê-lo e adorá-lo de forma correta. Que cada página que é virada durante esse culto nos lembre da importância de mantermos a palavra de Deus como a base de nossa fé e a prática cristã. Que ela continue a ser uma fonte de encorajamento, esperança e direção para todos nós, hoje e sempre. Vamos receber Pedro Henrique de Jesus, que, representando o corpo de obreiros e EADAL, traz consigo o escudo. Que nunca, jamais venhamos esquecer que a fidelidade de Deus nos protege como escudo. E se estamos reunidos hoje aqui para celebrarmos ao Senhor pelos 79 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoinhas, mantendo o marco da sã doutrina e do Pentecoste, é exatamente porque o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Em Salmos 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Somos todos gratos a todos os pastores e obreiros que fazem parte da história da EADAL, pois reconhecemos a importância do trabalho em conjunto para o crescimento da nossa igreja.
Meus irmãos, aproveitando esse momento, já lendo a palavra de Deus, para que possamos dar como aberta esta festividade, os 79 anos da Igreja Assembleia de Deus, permaneça de pé, se possível. Provérbios 22, verso 28. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro, portanto, como aberto os 79 anos da Assembleia de Deus, festividade de 79 anos da Assembleia de Deus em Alagoinhas, Bahia. Meus irmãos, nós vamos agora ouvir o relatório, memorial, e logo em seguida estaremos convidando a equipe de recepção para estar fazendo as apresentações. Relatório memorial. Memorial 79 anos IEADAL, 6 de junho de 2025. No final da década de 30, chega a Alagoinhas o pastor José Carlos Guimarães, um homem forte, audaz e firme, que com fé inabalável iniciou o plantio de sementes em meio às sombras de um tempo incerto, e no solo áspero começou a brotar confiança e assim conquistou corações. De 1942 a 1943, o jovem evangelista José Santana fica na cidade como colportor, numa importante missão: cultivar as sementes que germinavam. Nas ruas calmas da cidade de Alagoinhas, ouve-se a ecoar a sua voz, em busca das sementes outrora lançada, a fim de cultivar a alma dos que buscam a verdade. Em 1944, a jovem Florência chegou à primeira congregação e ali fundou uma jornada de oração. Foi um ávido dia que no bairro 2 de Julho houve um mover sobrenatural. Eram os crentes que, com o coração ardendo em fervor, recebiam a chama viva do Espírito Santo. E assim, por um ano perdurou o seu chamado. Uma história que jamais pode ser esquecida pela IEADAL, uma igreja pentecostal. E que fique registrado aqui: entre 1945 e 1946, surge uma voz que não se cala. Era ele, o pastor Manuel Francisco, que nessa vasta seara prestava assistência, nutrindo vidas e semeando a palavra. E assim, em cada canto renascia um canto, com os acordes de uma história que os céus também registravam. Já era 1946, quando chega a Alagoinhas o pastor Jorge Monteiro da Silva. Ele é quem organiza e estabelece a IEADAL como igreja. Com visão clara e firme na missão, ele traz consigo um sonho de um lar, um templo onde a fé possa florescer. E à frente da IEADAL ergue-se firme, unindo os irmãos, plantando raízes no solo e transformando em vidas as sementes que agora começavam a brotar. Nesse mesmo ano, um novo tempo, um novo amanhecer. Em um dia de maio, mais precisamente no dia 10 do ano 1946,
quando o sol brilha sereno, é o grande dia, o dia da inauguração do primeiro templo. Nos livros, nos céus e na terra, está registrado que a irmã Maria Ramos, com um gesto bondoso e gentil, doa um terreno e agora o templo é erguido. Na rua 22 de julho, os corações já se encontram num só lugar. É ali que Deus se inclina para ouvir cada oração, que em sussurro ecoam em adoração a Ele, cuja bondade e misericórdia não tem fim. E a história se autoescreve como no passo de um compasso, florescendo vida e esperança para cada semente que desabrochava ali. Em 1947, nas águas claras de um rio, um renascer se faz. Pastor Euclides Arlindo foi celebrar o primeiro rito, o marco sagrado, onde os primeiros crentes, num ato de fé e devoção, desciam as águas batismais. E lá deixavam toda a sua história para trás. Mas, ao ressurgirem das águas, testemunha fiel, ecoa uma certeza de entrega, que lhes dá o direito à herança de vida eterna e de um dia ir morar nos céus. 3 anos se passaram, a história avança. Em 19 de janeiro de 1950, um dia de mudança. Com votos firmes, nasceu a esperança. A primeira diretoria IEADAL é um sonho em ação, caminho traçado, futuro à vista. Unidos por fé, com coragem avançam. A jornada começou, agora é real. O ano novo contado agora era 1952, quando o pastor Manuel Fernandes, firme em sua ação, ergue em construção a congregação da Praça Kennedy e anuncia mais uma inauguração. Ó doce dezembro de 53, implanta-se o círculo de oração com a igreja da Praça Kennedy em união. Nesse mesmo ano, acontece uma consagração. São os presbíteros e diáconos prontos a servir. A fé se renovou nessa nova congregação. E não para por aí. Chega o dia de mais uma inauguração. Sítio Novo agora é um novo lar. E em 1º de maio foi a data escolhida para inaugurar. O ano era 1954 e a igreja vai crescendo em comunhão. A cada lugar novo inaugurado, festa, corações a pulsar. A história da igreja vai tomando forma a cada novo lar. Em 1956, um passo forte. Pastor Antônio Lourenço, voz de fé e firmeza, buscou trazer à luz a emancipação da igreja. Nesse mesmo ano, nasce o coral em melodias, cantando a paz e entoando a harmonia. Assim, a IEADAL só crescia. Tanto crescia e crescia, que deu lugar a um novo projeto de ampliação. O templo do 2 de julho, quem diria? No dia 8 de julho foi a reinauguração. E o evangelho continua a se espalhar pelas relvas e vales, anos após anos, semeando, plantando e regando. Foi assim que no dia 4 de setembro de 1960, o ID do Senhor deu espaço ao alicerce em um lugar inexplorado. E lá foi lançada a pedra fundamental de pau-lavrado. Sinal de que muitas sementes que o pastor José Guimarães plantou e que os pastores que vieram depois e cuidou, não só germinou e não só brotou. Se a igreja cresceu, é porque frutificou.
Glória a Deus, honras ao Senhor. Seu cuidado com as sementes que frutificaram foi notório. A lista a seguir confirma esse repertório. Em 31 de janeiro de 1961, foi a posse do pastor João Evangelista de Jesus. 4 anos depois, em 12 de dezembro de 1964, o pastor Antônio Sena assume a igreja de Alagoinhas e por 3 anos a conduz. Chega o ano de 1967 e o Senhor entregou a igreja ao pastor Manuel Marques, que continuou a peleja. Passaram-se 6 anos e em 4 de fevereiro de 73, o Senhor traz novamente o João Evangelista de Jesus como pastor. Esse trouxe no coração um projeto que Deus confirmou, pois a construção deste grande templo foi ele quem iniciou. Com certeza lhe foi solicitado pelo Senhor. Porém, a inauguração coube a outro pastor, a Joesé Cruz Santana. Essa missão Deus lhe confiou. Outro fato que não passou despercebido e é digno de aqui apresentar, aconteceu em 1996. O jubileu de ouro, as anciãs aqui presentes devem lembrar. É nobre nesse memorial citar alguns pastores que se dedicaram em terras aqui semear. Foram pastores semeadores, com mãos no arado. Por isso é importante que sejam lembrados. Pastor Edgar Joaquim guiou as sementes na luz sem vacilar. Pastor Joaquim Marques, com voz serena, fez as sementes aqui brotar. Pastor Ataíldo regou com seu pranto. Do pastor Salvador ouviu-se bênçãos dos céus e lindos cânticos. Pastor Elisaldo Figueiredo construiu templos e abrigou as sementes que germinou. O pastor Orlando Dias, com amor e sabedoria, mais sementes plantou. E ainda cabe aqui nomes que precisam ser citados. Pastores Jorge Brito, Floro Gutenberg, José Menezes e pastor José Carlos, todos eles colocaram a mão no arado. Agora, já estamos nos anos 2000. Foi quando o pastor Hugo Noival assumiu. De 2001 a 2003, pastor Eliezer Rodrigues também aqui serviu. No ano de 2003 até 2005, pastor Antônio Neiva teve sua vez. Já de 2005 até 2009, pastor Samuel Couto, lindos trabalhos aqui também fez. Pastor Evilásio Bastos chega em 2009 e até 2013 também por aqui esteve. De 2013 até o ano de 2015, pastor Isaac Carvalho, Deus na Iedal manteve. E em 2016, o pastor Jair aqui chegou. Sua missão é clara: levar a palavra aos corações sedentos com amor. No peito, a chama de uma fé inabalável e a certeza da força que ele torna pronto a também semear. E entre os sussurros de muitas vidas perdidas, pastor Jair, para juntos plantar, a você convida. Ele semeia não só um legado de uma igreja dedicada, mas o firme compasso de um futuro que brota através do germinar de cada semente lançada. Vinde e vê, ó igreja. O pastor Jair teve uma clara visão. Os campos de Alagoinhas, logo, logo, brancos já estão. Tem vida a brotar nesta igreja. Então, o que nos falta? Na mesa temos pão, na cabeça óleo e unção. E o Espírito Santo, que por cada membro aqui peleja, escolheu este dia para dizer a esta igreja:
Desperta, Iedal. Movimento da história.
Em tempos tão difíceis, Pai. Peleja por nós, Senhor. Nesta noite nós te clamamos, nós te rogamos. Espada do Senhor. Peleja por teu povo, Pai. Do Senhor é a guerra, lutará por nós. O Senhor é poderoso, Deus tremendo e forte Ele é. Forte e poderoso Ele é, 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 poderoso Deus. A perseguição só abre mão e a igreja
temos invertendo aqui a programação, nós queremos apresentar nesse momento o Major Luiz, que está aqui nos honrando com sua presença. Ele faz parte também do comando do 4º Batalhão da nossa Polícia Militar e está acompanhado também da vice-diretora do Colégio da Polícia Militar, a Jeane Magali. Boa noite a todos os irmãos, salve a todos os presentes. Verificando a história, a cronologia dessa instituição, 79 anos, parabenizo pelo grande dia. Nós que também, na nossa instituição, estamos fazendo 200 anos, uma das instituições mais antigas do país. Dizer que o tripé básico, assim creio, Deus, pátria e família. Quando vejo nossos alunos guardados, empunhando essas bandeiras, e a belíssima bandeira de Israel, diga-se de passagem também, a gente fica emocionado, porque são 37 anos na instituição, já com 36 turmas, formadas ao longo desse tempo, dentro da Polícia Militar, do quartel e também no colégio da Polícia Militar, onde a gente pode servir o ano passado. Agradeço o convite do aluno e o reconhecimento do professor, do instrutor, dessa forma que a gente vê. Ele tem lembrado da gente, lembrado daqueles períodos, das instruções, daqueles valores que tentamos passar para eles. Vejo que a presença da juventude aqui é bem intensa, vejo que esse país tem solução, a juventude está aqui, não é só isso que a gente vê aí fora, de inversão de valores. E eu sou um privilegiado, porque nasci no dia 7 de setembro. Então, acho que eu sou o mais patriota desse tempo aqui. Então, já nasci verde e amarelo. Então, graças a Deus, exerço a função, a profissão que escolhi. E sou muito perceptivo. Observo as bandeiras, gosto muito de bandeiras heráldicas, Escutei a marcha, a entrada de vocês ali, levei os tempos da Academia Militar, saudosismo. Vejo também bandeiras de países aqui com a Argentina, Espanha, Cuba, Bolívia, ali principalmente o continente africano, que eu acho que é o continente que precisa de mais apoio, das nações ricas. Então, parabenizo a evangelização de vocês, Fico honrado pelo convite. E feliz de ver uma juventude sadia, uma juventude que tem esperança no futuro de um país melhor. Repito, apesar dessa inversão de valores que a gente vê hoje, da cultura do ter, não do ser, da falta de religiosidade das escolas, de alguns quererem tirar isso da gente, a religiosidade. A gente vê alguns espectros aí com essas ideias, mas que o país, como foi bem falado aqui, o Brasil é escolhido por Deus, é a pátria de Deus, é a pátria do Evangelho. Independente de que religião você professe, cada um tem a sua. Vejo que isso aqui é a palavra que mais me cabe, é o ecumenismo, É vocês aceitarem, convidarem pessoas de outros espectros, de outras visões, mas o mesmo Deus, o mesmo Cristo da cruz, que veio para salvar o mundo. Mas fico alegre mesmo, porque a juventude presente, e hoje a gente não vê tantos jovens nas igrejas, a gente participa de eventos, em várias vertentes religiosas, que somos convidados, não temos preconceito nenhum contra nenhuma religião. Na campanha da fraternidade, me lembro aqui em 2018, na abertura da Igreja Católica, a gente foi lá representar o comandante, e aí eu disse ao eminente bispo, que acredito no ecumenismo, que é a união entre os povos, independente da religião que se professa,
mas que todos tenham Deus como o básico, né? O objetivo é fazer o bem ao próximo. Estamos todos unidos nesse mundo de tantas guerras, né? E já está na hora da humanidade despertar, entender que somos todos irmãos. Então, fico orgulhoso dos alunos, né? Nosso auxiliar aqui também da excursão, prazer revê-lo, e revi grandes amigos aqui, inclusive policiais militares, estão aqui compondo, né, a bancada, que a gente não sabia e não via há muito tempo, certo? Então, toda vez que a gente vê um dobrado militar, bandeiras, estandartes, a gente se emociona, repito, né? Quem nasceu no dia 7 de setembro não tem jeito, se emociona mesmo, certo? Parabéns pelos 79 anos da inscrição, dizer que são instalações muito bonitas, vocês estão de parabéns, tá certo? Também estou impressionado, passado aí fora, nunca tinha entrado, e me sinto honrado de ter sido convidado a participar, tá certo? Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu acredito que a turma dos 30 em diante conhece essa aqui, irmã Neuma. Pode começar essa banda boa aí. Pode ser mais rápido um pouquinho, viu? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está aqui, Ele não desapareceu. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó e da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, se sente sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê, e nessa festa vai abençoar você. Isso é pra gente que crê, aleluia, que confia nele, mesmo nos momentos mais difíceis, não abandona a fé. Aleluia, Jesus. Lembra o sorriso que havia em seu rosto? Pouco a pouco ele desapareceu. Esqueceram e vai vivendo. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora peito, grita alma,
procurando a paz. Quem lembra, cante. Mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê, Ele te diz: filho, vou te socorrer. Do pó e da cinza, quantas vezes Ele já não te levantou do monturo? Só o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas só um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você, vou abençoar você, vou abençoar você. Glória a Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos. Os irmãos estão cansados de estar sentados e vamos receber com muita alegria, muito digno, pastor Manassés, que estará ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Tomem os vossos assentos. Muito obrigado. Ao Deus eterno e único, santo, justo, verdadeiro, perfeito, bondoso, excelente, onipresente, onipotente, soberano, rei, majestoso, grandioso, inigualável, incomparável. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Estamos aqui por causa dEle. São 79 anos de muitas batalhas, mas um dos nomes que Deus tem, de uma série de nomes, é Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. E ele recebe esta nomenclatura de Senhor dos Exércitos, e percebam que está no plural. Significa dizer a vós outros que ele tem pelo menos 3 exércitos à sua disposição. Por isso que ele é Senhor dos Exércitos. O primeiro exército que ele tem à sua disposição são os anjos, que aparecem na Bíblia como miríades e miríades de anjos. Foi feito um cálculo para saber quantos soldados celestiais Deus tem, partindo do pressuposto lógico de miríades e miríades de anjos, e chegou-se à conclusão que o exército americano, o exército chinês juntos não são nada diante do exército de Deus. Miríades e miríades de anjos é o resultado da soma de 100 milhões vezes 100 milhões de anjos que estão diante dele, dizendo-lhe ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja honra, seja glória para sempre. Ele é Senhor dos Exércitos, porque além das miríades e miríades de anjos, ele também tem a natureza. A natureza faz parte do exército de Deus. Salmo 148 diz assim: louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes,
Louvai-o todos os seus exércitos, porque ele os mandou e foram criados. Mas além dos anjos, além da natureza, Deus tem um terceiro poderoso exército. E parte deste exército está completando hoje 79 anos, marchando na terra e dizendo que ele vive, que ele reina para todo sempre. Deixa eu saber, onde estão as mãos daqueles que fazem parte deste exército poderoso? É a igreja, é o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo falando mal e a igreja de pé. São leis criadas contra a igreja e a igreja de pé. Porque a igreja vai permanecer de pé. Meu companheiro, pastor Jair Silas, muito obrigado. Agora deu certo, graças a Deus. Depois de algumas tentativas, dificuldade com agenda, trabalho na igreja, mas estava agendado no calendário amorável da graça de Deus esta preciosa e fecunda oportunidade para participarmos deste evento tão especial. Manelma, Deus abençoe a sua vida de forma rica, poderosa e abundante. Eu tenho o privilégio de estar com a minha esposa, irmã Rebeca. Essa moça não era tão bonita assim não, viu? Depois que casou comigo, que ficou mais bonita assim. Ela dá risada. Os nossos filhos, o Nicolas, o mais velho, e o João Pedro. Que bênção, é muito bom ter o apoio da família no exercício do ministério. Cumprimentar os companheiros deste santo ministério, que o Senhor, segundo o beneplácito da sua graça, vos conduza sempre de vitórias em vitórias, de glória em glória. Estamos ali na cidade de Santanópolis, aqui por dentro da 64, por fora da 110. Viemos por fora por conta de um cachorrinho que a gente está criando, né? E deixamos na casa da sogra. Ó, que maravilha, que bênção. Mas nós estamos ali na cidade de Santanópolis, e em tempo eu quero rogar as vossas orações. Um trabalho que precisa da oração da igreja. Nós precisamos continuar falando da janela 10x40. Sim. Precisamos continuar falando sobre a dificuldade do evangelho na África. Precisamos, claro. Mas eu estou pastor de uma cidade que, se você sair comigo e rodar pelo menos uns 15 quilômetros, você vai sentir-se numa África. Não só no aspecto físico, visível, mas acima de tudo no aspecto espiritual. Para nossa tristeza, nós ainda temos em Santanópolis 10 povoados que não tem uma igreja evangélica sequer. Não estou falando de que não tem uma batista, nenhuma igreja, é zero. Meninos de 9, 12, 15 anos que já compram aquela cachaça, a pitulazinha que eles chamam, né? E fazem uma volta ali na praça e bebem. Pessoas que vivem em densas trevas. E nós precisamos que Deus levante um exército para nos ajudar. Uma batalha espiritual travada. Tem dia que eu saio de casa saudável, e depois de fazer algum trabalho em algum povoado, eu volto para casa com o corpo enfermado, dores no corpo, parecendo que eu apanhei de alguém na estrada. Batalha espiritual muito grande. E nós precisamos, eu, minha esposa, os nossos filhos, precisamos da cobertura, da oração desta igreja. E se de repente o Senhor tocar no seu coração, e você desejar nos ajudar, indo lá, serão todos muito bem-vindos. E eu tenho certeza que a obra de Deus vai agradecê-los. E se você desejar acompanhar o nosso trabalho, o nosso ministério ali em Santanópolis, o nosso Instagram é PRDR Manassés Araújo. PRDR Manassés Araújo. Nos acompanhe e seja edificado em nome do Senhor. Meus amados, hoje nós iremos dar uma pincelada sobre este tema tão importante. E para isso eu quero convidar a todos aqui, por gentileza,
Abram as vossas Bíblias no texto da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo de número 4. Eu vou pedir aí ao nobre irmão da mídia que, por favor, esboce aí o tema que está servindo como base para este grande evento. Por gentileza, o tema do nosso evento já está aqui? Não, está ali, rapaz. Porque sem óculos à distância quase que eu não enxergo. Nós temos um tema muito sugestivo e eu gostaria que toda a igreja, em uma única voz, dissesse bem acertadamente o tema: mantendo os marcos da sã doutrina e do Pentecostes, tá? Vamos começar pelas irmãs, somente as vozes femininas, por favor, somente as irmãs, repitam aí o tema central desta festa. Vamos juntos, somente as irmãs. 1, 2, 3. Agora, irmãos, observem como é que os homens aqui de Alagoinhas falam forte. Não entendi o riso, mas tudo bem. Vamos, irmãos, isso é uma provocação para vocês, viu? Vamos, somente os homens agora, quando eu contar até 3. Tempera aí a garganta, irmão. Vamos. 1, 2, 3. As irmãs querem revanche? Não, né? Vamos, homens e mulheres. 1, 2, 3. Aleluia. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. O apóstolo São Paulo, com riquezas de detalhes, diz assim: ora isto, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Meus amados, eu quero a vossa atenção para esses 28 minutos que eu tenho. E eu quero, hoje à noite, pensar convosco sobre a primeira parte deste tema. Amanhã eu prometo que concluirei com a parte final deste tema, mantendo os marcos da sã doutrina e do Pentecostes. Hoje eu quero rapidamente falar sobre mantendo os marcos da sã doutrina. Vamos juntos? Mantendo os marcos da sã doutrina. Sem dúvida alguma, Paulo é um dos grandes bandeirantes do cristianismo em todos os tempos. É claro que Paulo não é a figura central do cristianismo. Cristo o é. Mas não dá para pensarmos no cristianismo, num avanço do mesmo,
sem a contribuição do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Paulo contribuiu eloquentemente com o avanço do cristianismo, com a obra de Deus aqui na terra. Eu digo sempre aos meus alunos que depois que eu chegar no céu e abraçar Jesus, eu quero conhecer Paulo pessoalmente, porque Paulo, sem dúvida, era um homem de notável destaque em todo o Novo Testamento. Paulo era um homem de destaque, pois ele era um grande missiólogo e um grande missionário. Não dá para falar de missões nacionais nem transculturais sem pensar nas 4 viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Nenhuma escola de missões séria pensa em missiologia sem pensar no apóstolo São Paulo como missionário e como missiólogo. Além de destacar-se como missionário e missiólogo, Paulo também destaca-se como um grande intérprete. Poucos homens na Bíblia conseguiram encontrar Jesus com tanta clareza no Antigo Testamento como o apóstolo São Paulo. Paulo, nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele consegue entender que Jesus é a chave hermenêutica de todo o Antigo Testamento. Sim, Paulo era um missionário, Paulo era um missiólogo, mas Paulo também destaca-se como um grande intérprete. Além de um grande intérprete, Paulo também era um grande doutrinador. O que nós temos hoje de forma compilada, organizada, no aspecto doutrinário, por exemplo, a teontologia, que é a doutrina de Deus enquanto ser, nós precisamos agradecer a Deus e agradecer também o apóstolo São Paulo, porque ele foi um grande organizador de doutrinas bíblicas. O que nós temos hoje de soteriologia, que é a doutrina do sóter, a doutrina da salvação, agradecemos a Deus e o apóstolo São Paulo pela capacidade de organizar e trazer esta doutrina tão clara para nós. O que nós entendemos como doutrina do Espírito Santo, chamado de pneumatologia, agradecemos a Deus e também o apóstolo São Paulo por ter sido usado por Deus como um grande organizador doutrinário. Como um grande doutrinador, Paulo escreveu 13 cartas. Destas 13 cartas, 2 cartas surgem como cartas eminentemente teológicas. A primeira carta é chamada de a carta aos Romanos. A segunda carta é a carta aos Efésios. 2 cartas com muita preciosidade teológica. 2 cartas com muito aprofundamento teológico. Romanos e a carta aos Efésios. Os teólogos afirmam com clara evidência que a carta de Paulo aos Efésios possui pelo menos 3 características. A primeira delas é que ela é a chamada coroa das todas as outras cartas escritas pelo apóstolo São Paulo. Aí você me pergunta, pastor Manassés, por que os teólogos dizem que a carta aos Efésios é chamada de a coroa de todas as outras cartas? Os teólogos fazem esta assertiva, porque eles dizem que na carta aos Efésios nós encontramos o resumo de todo o plano de Deus para a igreja. Se nós não tivéssemos nenhuma outra carta paulina, ou petrina, ou joanina, a carta aos Efésios nos dá o resumo de todo o plano de Deus para a igreja. Esta carta também, aos Efésios, ela contém uma das piores notícias da Bíblia. Sim, e esta notícia está no capítulo de número 2, versículo de número 1, quando o Paulo diz: vós estáveis mortos. Esta é a pior notícia de toda a Bíblia. O homem sem Deus está morto. E a palavra morto que Paulo usa ali é necros, de onde vem a palavra necrotério, de onde vem a palavra necrose. Isso mesmo. Nós, antes de nos encontrarmos ou sermos encontrados por Deus através de Jesus,
Nós estávamos no necrotério espiritual. Nós estávamos espiritualmente necrosados. Esta é a pior notícia da Bíblia. Mas é também no capítulo 2 que nós encontramos a maior notícia, a melhor notícia da Bíblia. Enquanto que no capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos, é no mesmo capítulo 2, versículo de número 8, que ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantos foram alcançados por esta graça? Levante a sua mão para o céu e dê glória ao nome do Senhor. Sim, esta carta é muito especial, porque ela é a coroa de todas as cartas. Mas além disso, ela é uma carta especial porque era chamada de a carta circular. Se você ler essa carta com calma, você vai perceber com clara evidência que ela não tem nomes. Ela não é endereçada a pessoas em particular, porque ela é uma carta circular. Os irmãos de Éfeso deveriam ler a carta, depois de lida, deveria passar esta carta para outros irmãos de outras comunidades cristãs, para terem contato com a preciosidade literária, teológica e espiritual desta carta. Por isso que ela é chamada de carta circular. Aqui lê, passa para lá, e todo mundo teria que ter acesso a esta carta. Mas além de ser uma carta preciosa, por ser a coroa das cartas, além de ser uma carta preciosa, porque era uma carta circular, esta carta é uma carta apologética. Sim, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta apologética. E quando eu falo de apologética, me refiro à defesa da fé. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo está com a mente, Paulo está com o coração voltado para combater umas novas filosofias, uns novos ensinamentos que estavam adentrando a igreja e influenciando principalmente toda a Ásia Menor. Essas filosofias, essas doutrinas estranhas, eram chamadas de doutrinas de mistério, doutrinas de ocultismo. Veja que esse negócio não é novo. É desde o apóstolo São Paulo que já tinha esse negócio desses ocultismo querendo entrar dentro da igreja, querendo atrapalhar a igreja. E essa doutrina na época de Paulo dizia que Deus não se apresentava, que Deus era um mistério insondável, que Deus havia feito o mundo e Deus abandonou o mundo e disse: vocês se virem por aí, vão viver a vida de vocês. Aí Paulo disse: não, senhor, não é assim não. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se manifesta, Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que interage, Deus é o Deus que se acomoda. Como assim, pastor? É porque na Bahia a palavra acomodação dá ideia de descanso, mas no aspecto teológico a palavra acomodação é aquele que se apresenta, aquele que vai em busca, aquele que saiu de Adão depois do seu pecado, dizendo: Adão, Adão, onde estás? Adão, cadê você? Esse é Deus que se revela. Capítulo 1, versículo de número 9, Paulo diz assim, só para dar uma pancada nesta doutrina das religiões de mistérios do ocultismo. Paulo diz assim: descobrindo-nos o mistério, oh que coisa boa, descobrindo-nos. A palavra descobrir aqui no grego koiné, tirando o véu. Era mistério lá atrás, mas por Jesus Cristo o mistério foi descoberto. Levante a mão e dê um glória ao nome de Jesus aí. O mistério foi descoberto, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aleluia, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Pois bem, é uma carta apologética. Paulo está combatendo este ocultismo que estava tentando minar o avanço da obra na igreja aos Efésios. Mas além disso, de ser uma carta de defesa, Paulo propunha então aos seus leitores a que saiam em unidade doutrinária para defendermos o que cremos. Sim, o resumo geral desta carta é: vocês precisam caminhar em unidade doutrinária e defender esta unidade doutrinária.
Prove, pastor. Vou provar agora. Capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar, aí ele começa, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, isso é doutrina. Como também fostes em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Do que é que Paulo está falando? É só uma doutrina, é só uma voz. Todo mundo aqui tem que ter uma mesma voz. Todo mundo aqui tem que ter um único pensamento. Não pode se separar, não pode ter pensamentos duplos, não pode ter cisão, não pode ter separação. Eu não sei se você lembra, seria mais ou menos como aquele filme, né, de D'Artagnan, os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. É isso que Paulo está dizendo, unidade doutrinária para que a obra de Deus avance. E a proposta do tema deste evento é exatamente este: chamar a igreja para manter viva a sã doutrina. Eu estou preocupado como pastor, estou preocupado como teólogo, pastor Jair, o rumo que a Assembleia de Deus começou a tomar de uns anos para cá. Na Assembleia de Deus não se falava em teologia calvinista, mas infelizmente hoje já temos muitos pastores pregando eleição e predestinação para elementos, que Deus escolhe uns para salvação e outros para perdição. Infelizmente entrou na Assembleia de Deus uma tal de uma teologia liberal existencialista. Ela é fruto do século XIX, da era do iluminismo, a era da razão. Na era do iluminismo dizia-se assim: olha só, o que não for provado na ciência, nós não aceitamos. Pois é, mas tem coisas que está na Bíblia que você vai morrer de pesquisar na ciência e não vai encontrar. Por que razão? Porque é uma questão de fé. E se a Bíblia diz, eu creio. Não é a ciência que vai nortear a minha vida. Aleluia! Não é a ciência que norteia a igreja. O que norteia a igreja é a palavra, é a doutrina, é fé. Tem alguém comigo nesta mensagem? Levante a mão e dá um glória ao nome do Senhor aí. Pois bem, infelizmente, hoje Jesus me ajuda a pregar isso aqui, me dê força. Infelizmente, já temos hoje diretores de faculdades teológicas da Assembleia de Deus. Já temos escritores da Assembleia de Deus, pastores e pregadores que beberam desta fonte, desta doutrina errada da teologia liberal existencialista, e eles já estão dizendo assim: não preguem mais sobre a volta de Jesus, porque nós não cremos mais. Eles já estão dizendo que Jesus não voltará mais pessoalmente. E um dia eu conversei com um, e ele me disse, perguntei para ele: bom, se Jesus não vai voltar pessoalmente, quem é que vai voltar então? Então ele disse: quem vai voltar será a filosofia de vida de Jesus. Aquilo que ele tentou ensinar, não conseguiu, por isso morreu, é que vai voltar. Mas Jesus não vai voltar pessoalmente, porque não cabe na cabeça de um homem moderno a ideia de que esse céu vai se rasgar e os nossos corpos serão transformados. E eu brinquei com ele: o teu não, porque tu já se perdeu, mas o meu sim. A igreja que está esperando o arrebatamento, sim. Aleluia, nós estamos aguardando este grande dia. Estamos aguardando este grande dia. Deixa eu ver as mãos daqueles que estão esperando este grande dia. O céu vai se rasgar. No momento, no abrir e fechar de olhos, a igreja sairá desta terra. Aí ele me disse: como é que esse negócio? E o crente que morreu com a dentada do leão, o leão comeu, o leão vai ter que dar conta e não é da minha conta. Quem vai cuidar disso é papai. Aleluia. O crente que morreu e foi jogado na terra, pegaram a terra e fizeram o reboco. O reboco vai dar conta, eu não quero nem saber. É com reboco e Deus. Uma coisa é certa: se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu creio. Quem crê comigo vai dando glória a Ele aí.
Hoje eu vou ficar só na introdução. Outro dia eu volto para terminar essa mensagem, porque amanhã é outra. A quem pertence a defesa da doutrina? A quem pertence a obrigatoriedade de manter a doutrina, a sã doutrina? A quem pertence? A nós aqui. Sai daqui para lá. Prove, pastor, vou provar. Capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo, ele quem? Aquele que desceu e subiu. Levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, gerúndio, ou seja, ele não quis, ele não quer, ele sempre vai querer, gerúndio, querendo, INDO, querendo. Deus todo dia, Deus levanta pastores, mestres e doutores, sempre, porque ele quer alguma coisa. Deus quer alguma coisa com a igreja. O que é, pastor? O texto responde, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha para cá. Ele levanta aqui para aperfeiçoar lá. Não é de lá para cá, não. É daqui para lá. A palavra aperfeiçoamento. Estou correndo, viu, pastor? A palavra aperfeiçoamento, que Paulo usa aqui no grego koiné, é uma linguagem médica. E aperfeiçoamento no grego aqui significa juntar ossos. Querendo o aperfeiçoamento. Por que juntar ossos, pastor? Porque pele não segura a estrutura. Nervos não seguram a estrutura. O que segura a estrutura são os ossos. Capítulo 37 de Ezequiel. Naquela visão do vale de ossos secos, que foi que ele profetizou em primeiro lugar? Ele falou assim: nervos, foi? Pele, foi? Não, senhor. Ele disse: ossos se juntem. Por que razão? Porque são os ossos que dão firmeza. Aí Paulo diz assim, que ele deu pastores, doutores, mestres, evangelistas para o aperfeiçoamento. Para quê? Para juntar ossos. Para a igreja ter estrutura. Aleluia, aleluia, aleluia. Para a igreja ter firmeza. Aleluia. Agora você entende porque é que muitas vezes você vem para o culto de doutrina, para EBD, aí Deus de repente dá uma pancada forte assim, uma bezetacil, não é? Aí você sai meio zangado, mas no outro dia você entende, é que Deus não está muito ligando assim para as minhas aparências. Deus quer que eu tenha estrutura, e Deus usa o meu pastor, Deus usa os obreiros aqui para trazer este aperfeiçoamento. Parei, eu olho para a igreja brasileira e infelizmente eu percebo que a igreja brasileira precisa resgatar urgentemente a sã doutrina. Eu tive o prazer de conhecer o seu pai. Aliás, eu lhe agradeço porque eu estava recém-casado, eu e Rebeca. Eu sem emprego fixo, só na itinerância, e a convite dele e do saudoso pastor Manuel Marques, nós fomos de carro, de ônibus. E a oferta que o Senhor nos deu lá em Juazeiro, eu paguei a
feira. Quando eu casei, a feira minha de Rebeca era R$224. Eita, tempo bom. E pagamos o financiamento da casa, a prestação. Nunca esqueci disso. Está no meu coração. Mas eu tenho 47 anos de idade com cara de 25. Isso é por minha conta. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus. O G12 dividiu a igreja de feira e eu não fui. O pregador famoso dividiu a igreja de feira e eu não fui. Por que razão? Porque todo divisor, ele tem um mal com ele. Ele acha que todo mundo é burro. E ele diz assim, vamos sair daqui, porque os problemas que tem aqui, quando eu abrir lá, não terão esses problemas. Porque como disse Sócrates, aonde estiver a mão do homem ali, vai ter falhas. Então eu prefiro ficar aqui com você, dando glória ao nome de Jesus, comendo pão, aleluia, e bebendo água e caminhando para o céu. Recebe essa palavra, porque não estava nem na mensagem, mas eu vou entregar. Não saia do seu lugar por nada, fique aí, recebendo musculatura espiritual, sendo doutrinado para chegar lá. Eu não sei se pode, mas se puder, dar um toque de leve no vizinho e diga, fique no seu lugar. Diga para ele, vá. Aleluia, 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 aleluia. Muitas igrejas do Brasil estão substituindo o pão do céu, a doutrina bíblica, a sã doutrina, por outros alimentos. Tem muita gente pregando o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Prega para agradar e não para alimentar. Dá palha ao invés de trigo ao povo. Prega sobre saúde e prosperidade e não sobre a cruz de Cristo. Tem muita gente pregando sobre os direitos do homem e não sobre a soberania de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a minha fé não invalida a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano. Quem concorda, dê glória a Deus, por favor. Prega, muita gente está pregando sobre acumular tesouro na terra e não acerca de um lar no céu. Prega sobre libertação e não sobre arrependimento e conversão. Comercializam, mercadejam o evangelho, além de adulterá-lo. Fazem de muitas igrejas uma empresa, do púlpito um balcão, do templo um mercado, e dos crentes consumidores. Vendem a graça de Deus por dinheiro. Evangelizam para arrecadar ao invés de arrecadar para evangelizar. Muitas igrejas, na ânsia de ter mais, elas estão desengavetando as indulgências da Idade Média e virou uma brincadeira. É a água que veio do Jordão. Quero saber, mas falta inteligência também no povo. Como é que traz tanta água do Jordão? Qual é o veículo que se traz tanta água para se colocar em muitos lugares que estão? Falta inteligência. Falta QI, o mínimo. E aí fazem a campanha da água que vem do Jordão, e é da rosa vermelha ungida, é do sal grosso. São indulgências antigas com novas roupagens. O que a gente percebe é que tem muitas pessoas que estão comendo veneno ao invés de pão, a morte na panela e não alimento saudável. Mas eu quero glorificar a Deus esta noite, porque nós estamos na presença daquele que tem alimento espiritual para nós, e nós precisamos perseverar na doutrina. Precisamos ter fome de Deus. Ter fome de Deus é o primeiro passo para que haja um verdadeiro avivamento entre nós.
Ter fome de Deus é não se contentar com um farelo, com a palha seca, com doutrinas mentirosas. Ter fome de Deus é não se contentar com pão emborolado. Deixa eu dizer uma coisa: falta de apetite é uma doença grave. Você precisa vir para o culto de ensino, comer da palavra. Você precisa vir para a EBD, aprender a sã doutrina. A maior necessidade da igreja não é de bens materiais, é de Deus. Sim, não é dos dons de Deus, é de Deus. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, mas é de Deus. A nossa maior urgência, a nossa grande necessidade é da glória de Deus, da manifestação do Senhor em nosso meio. Precisamos desesperadamente do pão do céu. Precisamos desesperadamente do pão do céu. O Senhor está dizendo, e aqui eu encerro para ser ético com o meu horário, 9h30, acabei. O Senhor está dizendo: eu estou levantando esta noite uma igreja amante da sã doutrina, que vai viver a doutrina, que vai caminhar na doutrina, que vai pregar a sã doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero abrir um parêntese aqui só para concluir. Não vou levar isso para o hotel de jeito nenhum, vou entregar. Agora, queridos companheiros, tenhamos coragem. Ela é suremidécia. Deus não conta com covardes. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Vocês perceberam que não precisa emocionar vocês para vocês saberem que Jesus está aqui? Precisamos ter coragem para segurar isso aqui, doa quem doer. Adultério continua sendo pecado. A nós, obreiros, foi nos entregue o bastão da sã doutrina. E nós não podemos nos acovardar. E alguém pode dizer assim: mas pastor, se eu segurar, eu fico só. Porque talvez você pastoreou até então só bodes. Porque a ovelha conhece a voz do sumo pastor. E por mais dura que seja a doutrina, não mata ninguém. É igual a bezetacil, dói, mas sara. Eu estou preocupado com a geração futura. Porque é uma geração que desconhece e muito o que é doutrina bíblica.
as doutrinas basilares da fé cristã. E aí tem gente substituindo o que é basilar por luzes. Você pergunta, para quê? Para segurar os jovens. Vou entregar, gente. Vou entregar. Papai está me dando, eu vou entregar. E o que mais? E o som pesado. Um bocado de jovem. Nem Bíblia leva mais para a igreja. A Bíblia agora é no celular. Deus nos trouxe aqui hoje para nos dar uma apertada. Não removam os marcos antigos deixados por vossos pais. A Assembleia de Deus, ela pode entrar numa renovação, mas jamais numa inovação. Inovação não cabe para a Assembleia de Deus. Ela vai se renovando, e está aí, ó, 79 anos. Olha para isso aí, que coisa linda. Essas senhoras cantaram que arrepiou até o cabelo da minha alma. Tem Jesus na casa. Não vamos negociar santidade por nada. Vamos continuar, doutrina no povo, doutrina no povo, doutrina do povo. Ah, pastor, se não der glória a Deus, doutrina no povo. Ah, pastor, se não tiver reteté, doutrina no povo. Ah, pastor, se o irmão ficar bicudo e ir para casa, doutrina no povo, aleluia. Ah, pastor, mas se o outro entregar o cargo, doutrina no povo, sã doutrina no povo, sã doutrina no povo, sã doutrina do povo. Vamos criar musculatura, para a gente continuar marchando, até que se levante um poderoso exército. Ninguém vai parar a igreja, uma igreja que caminha na sã doutrina, ninguém vai pará-la. Bendito seja o nome de Jesus. Fica de pé, por gentileza. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos necessitam de oração? Olha, Senhor nosso Deus e eterno e soberano, gratidão, Senhor, por nos darmos a oportunidade de chegar à tua casa e ainda ter seus marcos em nossas vidas, para continuar testificando, testemunhando, até que venha, Senhor. Visita agora os que estão enfermos, que necessitam de uma ação divina. Aqueles que sofreram acidente, meu Pai, da restituição, restauração na saúde. Ó Santo Deus de Israel, aos familiares teus filhos, tuas filhas, seja alcançado, através da oração da fé, Senhor. Cura os enfermos, em nome de Jesus. Neutraliza as ações do adversário, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, nós te louvamos, nós te enaltecemos por tudo que até aqui tem proporcionado para nossas vidas, e de nós estamos a enaltecer o teu santo nome, a adorar o Senhor em espírito e verdade, pois o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, para todos sempre. A paz, meus irmãos. Vamos recitar, irmãos, o tema da nossa campanha. Iadal, tempo de viver, descanso, todos comprometidos com a evangelização. Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos, desde agora e para todos sempre.